gente, está no ar o Família Palestra TV aqui pela AltV. A gente estava aqui produzindo, fazendo as coisas, eu não vi, desculpa pessoal. Você nos segue no Twitter, @Família Palestra, sem o A no final, e participa aqui com a gente. Você também no WhatsApp 99 585 1914 e participa ao vivo aqui conosco. No Facebook, Família Palestra TV Oficial, e participa conosco e concorre a brindes, compartilha nosso programa e vai aí correr o risco de ganhar uma camiseta. Hoje estamos aqui com a mesa seleta, né? Está sempre recheada aqui, mas hoje estamos com o Paulo D'Angelo ausente por compromissos de trabalho. E estamos eu e o Lugó. Seja bem-vindo, Lugó, boa noite. Turma do Amendoim presente, Família Palestra aqui. Boa noite, Tasso, boa noite, palmeirenses aí. Não podia deixar de vir, né, Tasso? Hoje é um dia de muita cornetada, porque a partida de sábado foi terrível, não? O Palmeiras, olha, consegue deixar o torcedor desconfiado, né? Depois de uma bela apresentação na estreia do Campeonato Brasileiro, frente ao Atlético Paranaense, o Palmeiras, no último sábado, realmente decepcionou o seu torcedor. A gente esperava aquele futebol bem jogado, bem articulado, marcando sob pressão, como foi na estreia. E o Palmeiras decepcionou muito fora de casa, frente à Ponte Preta aí no último sábado. O que eu gostaria de dizer assim, que sábado foi a Ponte Preta com um time fraco. Eu acho que alguns jogadores, inclusive, conhecidos pela torcida do Palmeiras, como João Vitor, o Wellington Paulista, o Christian, quer dizer, jogadores que nós sabemos que não têm grandes aspirações e grande qualidade técnica, acabaram surpreendendo o time do Palmeiras. Isso gerou uma desconfiança, acho que gerou muito grande no torcedor do Palmeiras, como eu, e aí acaba o Palmeiras ficando assim, como é que vai ser esse Palmeiras durante o campeonato? Vai ser o Palmeiras da estreia ou vai ser esse Palmeiras vexatório contra o time da Ponte Preta? Eu sei que é o seguinte, o Palmeiras jamais poderia ter perdido para a Ponte Preta. O Campeonato Brasileiro é longo, de pontos corridos, você não pode desperdiçar chances assim. E jogar em Campinas com a Ponte é um jogo praticamente dentro de casa. Campinas não está nem a 90 quilômetros de São Paulo, estádio vazio, 7.061 pessoas presentes no Moisés Lucarera, uma grande parte de torcedores do Palmeiras. Jamais poderíamos estrear com uma derrota como foi agora, quer dizer, o segundo jogo com a Ponte Preta. Quer dizer, quem almeja o título de Campeonato Brasileiro, perder para a Ponte Preta realmente faz o torcedor do Palmeiras ficar desconfiado. Tem muita coisa pela frente? Tem. Nenhum time ganhou 6 pontos nesse início de campeonato, mas é preocupante. E agora já passa a desconfiança vem à tona aí, já no jogo de amanhã contra o Fluminense. Vamos aguardar, né, Tasso? Eu acho assim, não sou tão cético como o Lugó, né, mas eu concordo em alguns pontos. E tenho discutido, conversado bastante nas mídias sociais, até no WhatsApp, pelo seguinte: a gente não pode se iludir que o Palmeiras era aquele da primeira vitória, e nem achar que o Palmeiras é tudo errado como aconteceu no sábado. Tá? Então, o Palmeiras vai se acertar. Também acho péssimo a gente perder para a Ponte Preta, um time inexpressivo, um time que vai lutar para não cair esse ano. Também acho. E depois, isso assim, sem falar questão da nossa idade, mas a gente já viu esse filme antes. Eu vejo assim, meus filhos, e quem tem filho, e todo mundo já foi aluno, todo mundo que é inteligente, fala, não gosta de estudar? Deixa para estudar na véspera da prova, tira uma nota 7, 6 e olha lá, passa raspando, porque deixou para estudar na última hora. Sem dúvida. E o Palmeiras, às vezes ele fica com total autoconfiança, que parece ser aluno inteligente. Ele vai deixando, o campeonato é longo, vamos deixar, vamos passar, a gente vai ganhar, a gente vai chegar lá. Mas, gente, esses pontos que são perdidos no início do campeonato vão fazer muita falta lá na frente. Não é pouca coisa não, vai fazer muita falta. Porque nessa questão tem muita gente, o campeonato é muito longo. Gente, tem que fazer uma gordura. O Cruzeiro, quando foi campeão, tinha 10, 12, 15 pontos de diferença de todo mundo. Aí perdia uma, não acabava o mundo. Agora não vai fazer que nem na época do Muricy,
que estava com a gordura, emagreceu, fez uma dieta lipoaspiração que nem a Libertadores pegou. Tá? Não pode ser assim também. Então a gente tem que construir um colchão, né, uma gordura, para a gente poder administrar, porque derrotas vão acontecer, empates bestas vão acontecer, erros de arbitragem contra a gente vão acontecer, alguns a favor acabam acontecendo, mas a maioria é sempre contra. Então a gente não pode bobear com isso, porque às vezes numa bola você perde o jogo e perde 3 pontos de bobeira, de besteira. Às vezes você está lá fora, um empate já seria um resultado de bom tamanho, aí numa bola parada, numa falta de atenção, um centroavante sobe e faz um gol lá. Eu não lembro qual treinador que falou, mas ele disse que o Campeonato Brasileiro você ganha nas 10 primeiras rodadas e você perde nas 8 últimas. Então assim, é importante isso. Você largar bem e abrir uma série de vantagens, você joga a pressão para cima dos adversários e tem mais, além de criar uma motivação no time, uma confiança, você gera uma pressão nos adversários que eles ficam mais, tem mais dificuldade para vencer os outros jogos. Então era muito importante ter vencido. Não venceu? Ou seja, você precisa ganhar no Campeonato Brasileiro, você precisa ganhar jogos em casa e ganhar alguns jogos fora de casa. E esse jogo frente à Ponte Preta era um dos jogos que, se você avalia a tabela e começa a falar quais jogos eu tenho a possibilidade de ganhar fora de casa, eu tenho a certeza que a Ponte Preta é um daqueles que o Cuca clicou lá, checou e falou: a Ponte Preta é um dos adversários que eu tenho que vencer fora de casa. Porque é muito mais fácil, teoricamente, claro, você vencer uma Ponte Preta em Campinas do que vencer um Grêmio lá no Sul, você vencer até uma Chapecoense em Chapecó, um Atlético Mineiro dentro do Horto. É muito mais crítico esse tipo de vitória. Então, perdemos 3 pontos fundamentais e temos que ir atrás. O que me preocupa um pouco é ver se esse time do Palmeiras, eu senti uma fragilidade física fora de casa. Senti um meio-campo franzino que não soube ter a capacidade de enfrentar a Ponte fisicamente. Os jogadores da Ponte entraram com muito mais vontade e eu senti o meio do campo do Palmeiras muito frágil, com jogadores até frágeis fisicamente no sentido. Então era Tietê, o próprio Jean, Cleiton Xavier, são jogadores franzinos que, à medida que a Ponte se impôs fisicamente, o Palmeiras sentiu o golpe e aí não conseguiu jogar. Vamos aguardar, eu acho que tem muito pela frente, acho que o Cuca conhece muito do elenco do Palmeiras e vai conseguir trabalhar isso, mas é de deixar o torcedor do Palmeiras com a pulga atrás da orelha aí, viu? O Ricardo Pires está aqui. Qual o Palmeiras real? O da estreia contra o CAP, o do jogo da Ponte Preta ou da reunião de ontem do Conselho Deliberativo? Isso eu vou responder já, Ricardo. A gente vai falar, a gente sempre começa o programa falando um pouquinho mais de política, né? Sim. Mas a gente já entrou no futebol, que o sangue sobe aqui também, não tem como, né? Não tem como. E hoje era para estar aqui conosco o goleiro Sérgio. Mas ele tem um compromisso amanhã, uma viagem marcada, e ficaria muito complicado para ele vir. Então, semana que vem, a gente já pode anunciar que o Marcos Klein, do Traje a Rigor, e o que toca o hino do Palmeiras na guitarra, né? Então, o Marcos Klein estará aqui conosco semana que vem. E na outra semana, o goleiro Sérgio estará com a gente bacana. No dia 7. Goleiro Sérgio, campeão paulista pelo Palmeiras em 93. Bem na semana do 12 de junho. Pô, bem na semana, excelente, hein? Eu vou até dizer aqui, a Bia está assistindo o programa, que é fã do Marcos, mas o Sérgio acho que era melhor que o Marcos, hein? O que você acha, Bia? O Sérgio era melhor que o Marcos? Eu vou perguntar para ele a semana que vem. Então acompanhe também hoje aqui, a semana que vem, Sérgio, né, o goleiro do Palmeiras, e o Marcos Klein, o guitarrista que vai tocar o hino do Palmeiras na guitarra para todos nós. É isso aí. Então, eu vou responder aqui ao Ricardo Pires, né, em relação à reunião do Conselho Deliberativo ontem. Eu estive presente, como não poderia deixar de ser. Cheguei em cima da hora, cheguei um pouquinho depois de fechar o livro, então não tive oportunidade de voto, porque sempre é às 9 da noite. E ontem, como eram 2 reuniões, eles fecharam o livro às 8h30 e eu cheguei às 8h40. Então não pude participar com meu voto. Mas, diferente de muita gente que assinou e foi embora, eu fiquei até 00:30 na reunião. Quem acompanhou o Twitter viu que a gente estava lá trabalhando e divulgando tudo que aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo. Então, eu fiz o meu papel. Fui viajar a trabalho,
Não consegui chegar a tempo para poder cumprir a minha obrigação como conselheiro, mas eu procurei fazer a minha participação, estive lá com os meus colegas, com os meus companheiros de conselho, mesmo sem poder votar. Diferente de pessoas que assinaram e foram embora, não votaram, não exerceram o seu direito de voto. Eu estava chegando, tinha gente que estava indo embora já tinha assinado e ó, deu linha na pipa. Falei, gente, então para que vai? E como até eu queria que você comentasse um pouco, eu também não acompanhei, tá, Tarso? Mas eu fiquei sabendo hoje pela manhã que teve aí uma suspensão para o Beluso e eu queria falar um pouco sobre isso. Eu acho um absurdo, eu acho, não sei nem o que aconteceu lá, depois o Tarso talvez dê mais detalhes aqui, mas suspender o Beluso eu acho o fim da picada. Inclusive porque hoje, se o Palmeiras tem toda essa receita, se tem esse estádio maravilhoso, essa melhor arena do Brasil, com certeza, se deve ao ex-presidente Luiz Gonzaga de Melo Beluso. E uma suspensão dele é uma vergonha para quem está lá dentro do Palmeiras. Desculpa o Tarso aqui, é conselheiro, mas para quem votou a favor da suspensão do Beluso, é sem vergonhice mesmo. Totalmente contra. E agora pessoas que, inclusive, fazem mal para o Palmeiras, estão lá e curtindo do bom e do melhor lá dentro do clube. Então, vexame. O Beluso, na minha opinião, é um cara de caráter, um cara que jamais teve más intenções com o Palmeiras, uma reputação, na minha visão, ilibada, colocou pessoas incompetentes junto com ele, concordo, deu poderes a quem não deveria, e esses caras prejudicaram muito a gestão do Beluso, e a responsabilidade, claro, é dele, porque o regime é presidencialista e exige essa responsabilidade do comandante, mas suspender um Beluso é um atestado de incompetência do próprio Palmeiras. Então, para mim, vexatória. Os caras que aprovaram isso são ridículos. Eles deviam estar... Queria ver agora falar mal da Arena. Hoje, se o Palmeiras ainda tem alguma coisa, tem receita, se deve ao presidente Beluso. E suspendê-lo é uma incompetência. Vocês são vexatórios. Esses caras que votaram na suspensão do Beluso são vexatórios. Deviam ter vergonha de participar do conselho do Palmeiras. Porque para esses caras não deveriam estar lá. Vocês não deveriam. Um cara que suspende o Beluso, depois de tudo que ele fez, e assim, boas intenções. Hoje é difícil ter pessoas de boas intenções, que tenham responsabilidade no sentido de gostar do Palmeiras. E as pessoas que lá estão, nem de futebol gostam. O Beluso, na minha visão, ele triplicou as receitas do Palmeiras no ano que ele esteve presente. Gastou 4 vezes mais, mas gastou arriscando, pensando no bem do Palmeiras, que o Palmeiras poderia ser campeão com os jogadores que ele trouxe, como o Kleber, como a volta do Valdívia, como até o Luiz Felipe Scolari, que na época todos os torcedores apoiaram, inclusive eu. Então assim, ele errou querendo acertar, tornando o Palmeiras grande, construindo um estádio que está aí para todo mundo ver, e que hoje tem muita gente lá gozando com a obra de Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que foi o responsável, o número 1, o principal responsável pela construção da Arena do Palmeiras. Vocês que votaram pela suspensão dele, vocês deviam ter vergonha. O que vocês fizeram pelo Palmeiras? Nada. Vocês ficam tomando muita cerveja e comendo muita coxinha nos bar do Palmeiras. Agora, é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ter pessoas que votaram assim. Não sei sua opinião, tá? Conta um pouco mais pra gente, que eu também não acompanhei o processo. Eu acompanhei o processo, então eu cheguei a tempo de acompanhar todo o processo de votação. E eram 2 relatórios, 2 reuniões ontem, uma ordinária e uma extraordinária. E um dos relatórios, então o contexto se iniciou com o relatório do relatório do Tirone, que era a sindicância do Tirone, que também era um outro processo, e mediante uma correspondência encaminhada pelo Tirone, foi-lhe dado mais 15 dias, porque ele não conseguiu exercer o seu direito de defesa, por uma série de desencontros em relação a datas, marcavam sem ele ter recebido a comunicação, aí no dia que ele ia, os responsáveis pela comissão não podiam estar presentes, então foi uma série de desencontros. Mediante a isso, o Tirone encaminhou uma correspondência para a secretaria,
solicitando que fosse ouvido e que tivesse direito à ampla defesa. E isso lhe foi concedido ontem. Em 15 dias ele tem que fazer a sua defesa. Então, quer dizer, essa reunião foi postergada para uma próxima. Então ele vai fazer a defesa, a comissão de sindicância vai fazer um relatório e aí vai definir se ele vai ser suspenso, se não vai, se vai receber uma advertência. Aí é uma questão que a comissão de sindicância vai avaliar. Posto isso, passou-se a avaliação da comissão de sindicância, em que estavam sendo sindicados o ex-presidente Beluso, o Palaia, que também chegou a ser presidente, o Tipulo e o Buzico. E aí o relatório da sindicância tinha 70 páginas. 70 páginas. E o material inteiro da sindicância, mais de 2.000 páginas. Só que esse relatório de 70 páginas, em nenhum momento nos foi fornecido, comunicado, que ele estaria à disposição para todos os conselheiros poderem ler e tomar conhecimento do conteúdo desse relatório. Não foi passado e-mail informando. Nós temos uma área privativa no site do Palmeiras, que só nós conselheiros acessamos, que poderia ter falado: olha, conselheiro, o relatório da sindicância do professor Beluso está à disposição, entre lá e leia. Para ninguém poder falar nada. Porque daí, assim, você tomando conhecimento, você vai tomar a melhor decisão, a sua decisão, lógico, embasado em fatos. Sim. Ou você vai discordar do relatório, ou vai concordar com o relatório, com o trabalho. E aí, chegou ontem, todos pediram para que houvesse a leitura das 77 páginas. Ficaríamos lá praticamente a noite toda. E aí, colocou-se em votação se era pertinente a leitura ou não. E claro, um monte de velhinho querendo ir embora, tal. E aí não vai ler. E então, a suspensão foi só pro Beluso? Foi. Espera aí, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí não houve a leitura integral, mas o presidente da comissão de sindicância, com todo o respeito que ele deve, toda a competência que ele tem, ele fez um resumo muito bem elaborado para poder passar ao grupo, mas não foi suficiente. Na nossa opinião, não seria suficiente a leitura de um resumo numa situação tão delicada, tão importante, que é a suspensão de um presidente e de outros conselheiros vitalícios. Não foi por causa de roubo, não foi por causa de desvios, foram outros assuntos, outras questões dentro do Estatuto da Sociedade Esportiva Palmeiras em que ele foi enquadrado. Mas queríamos ter avaliado melhor essa questão. Aí leu-se o relatório e tudo mais, e no final, qual a recomendação dessa comissão de sindicância? 365 dias para o professor Beluso, 180 dias para o Palaia, 90 dias para o Buzico e 30 dias para o Tipulo. Meu Deus do céu. Podia inverter isso aí. E aí... Podia ter invertido isso daí, eu acho que teria sido mais efetivo e mais justo. Se tivesse invertido, olha o que eu estou falando, se tivesse invertido, teria sido muito mais justa a punição. Minha opinião, hein? Vamos lá, Tasso. E aí, como sempre, tivemos a última palavra do senhor Mustafa Contursi. Meu Deus do céu. Ele foi à tribuna, porque todos os conselheiros têm direito a solicitar a participação, 10 minutos, né, de fala, né, pertinentes aos assuntos que estão na pauta. E ele, sabiamente, articuladamente, como ele foi lá e pediu a palavra e foi um dos últimos, se não foi o último, acho que foi o último. Ele falou: olha, eu, como o regime é presidencialista, eu voto, eu sugiro que a punição seja para o presidente, que ele era o responsável pela gestão. Aí, falou-se isso, o plenário ficou
numa polvorosa, né? Uma coisa assim. Aí o presidente do conselho determinou o seguinte: então nós vamos ter duas votações. Nós vamos votar se o relatório vai ser aprovado ou não, e cada conselheiro vai poder votar individualmente na punição dos 4 sindicatos. Poxa, mas peraí. E acabar... Deu-se uma suspensão para os 4, diferentes, né, em diferentes graus, mas no relatório da sindicância deu a suspensão para os 4. E aí você vai separar isso, então aí vira uma situação pessoal, quase pessoal, que pessoal. De perseguição. Sim. De perseguição e de ranço, pessoal. Coisas que a gente está tentando apagar. É uma coisa que a gente precisa unificar o Palmeiras, acabar com esse negócio, meu grupo, seu grupo, o grupo daquele. O Família já deu o exemplo. Nós éramos um grupo político e quando começou a gente falou, peraí, a gente não está pregando que tem que acabar esse monte de grupinho, de confraria, de não sei o quê. Vamos parar com isso. Então o Família dissolveu o grupo político e passou a ser só um programa de TV. Então nós demos o exemplo. Agora pergunte se algum outro grupo político teve culhão para fazer o que a gente fez. Ninguém, está todo mundo interessado. Meu grupo é poder, é como se fossem partidos. Infelizmente, as pessoas não pensam na Sociedade Esportiva Palmeiras como um todo. E nós demos o exemplo e ficamos só como exemplo. Uma decisão ridícula, vou repetir, uma decisão ridícula das pessoas que estão lá dentro do Palmeiras. Vocês são ridículos. Um presidente que construiu uma arena como essa, que tudo que fez é nítido que fez para o bem do Palmeiras, e vocês suspendem o presidente Beluso. Decisão, na minha visão, totalmente política para enfraquecer o grupo de oposição nas eleições desse ano. Não tem assim, a realidade é essa. Agora, culpar o presidente Beluso, um cara que construiu uma arena, vocês deviam ter vergonha. Vocês deviam agora, ao invés de ir no Allianz Parque, vocês deviam, deviam ir no ex-Palestra Itália, que hoje estaria pior do que está do Canindé. Desculpa o Serginho que está aí, não me tira do ar não, Serginho. Mas hoje estaria muito pior do que o Canindé, sem dúvida alguma. E suspender o Beluso, vocês são um vexame. Vocês que votaram, vocês são vexatórios, dá vergonha de ter alguns conselheiros. Eu vou citar alguns, eu acho que tem pessoas do bem lá dentro, mas as pessoas que votam, vocês não deviam ter vergonha na cara. Vocês que votaram, o que vocês fizeram pelo Palmeiras? Vocês fizeram até hoje pelo Palmeiras, que sempre foi uma gestão ridícula, e que foi a partir da gestão do Beluso que o Palmeiras começou a se tornar um pouco maior. Errou algumas coisas crassas, algumas dificuldades, que inclusive pessoas que estão aí nessa punição mereciam mesmo, até mais do que estão lá. 30 dias, pelo amor de Deus. 30 dias é muito pouco. Beluso errou, mas ele fez tudo pelo bem do Palmeiras e tentando engrandecer o Palmeiras. E o resultado de hoje é isso. O sócio torcedor do Palmeiras cresceu por conta do quê? Se não fosse o Allianz Parque, o sócio torcedor ia estar em 2000, como estava inclusive na gestão do próprio Beluso. Mas só cresceu por conta do estádio. Ou alguém ia estar correndo atrás de lugar no Palestra Itália? Ia estar caindo os pedaços. Só você ver quando tem jogo no Pacaembu, o que acontece. Que vai, e quando tem jogo no Allianz, o público então dá vergonha. Eu fiquei decepcionado mesmo com esse resultado. Decisão política ridícula, e que ainda, isso que me incomoda, ainda tem a figura do senhor Mustafa Contursi interferindo nesse tipo de decisão. Na minha opinião é ridículo, mas vamos fazer o quê, né? Agora aguardar, Beluso, boa sorte para você. Ele vai entrar ainda com uma ação na justiça. Com ação na justiça, está muito certo, e eu acho que é isso aí. Então é uma situação que aí ele foi o suspenso e os outros foram dissolvidos. Meu Deus do céu. Isso é a pior coisa que tem. Tá, então, por causa do quórum. Nossa. E aí você fala exatamente dessas pessoas que se ausentaram, assinaram e foram embora. Gente, eu ia acordar hoje 5 horas da manhã. Isso vai Era ser uma hora eu estava lá. Vai ser divulgado? A gente tem a ata, super importante. E vai colocar isso daí à disposição. Eu me comprometo, se puder divulgar, divulgo no site da Turma do Amendoim, vou divulgar.
dizendo às pessoas que estiveram presentes, pessoas que votaram, quem, por exemplo, não teve que se ausentar, mas assim, é uma decisão super Porque importante. a ata, gente, a ata depois é registrada em cartório, então passa a ser pública. Então vamos Então divulgar. não é documento privado do Palmeiras, você pode ter acesso. Vamos divulgar, eu aqui não tenho As partido, eleições estão aí. As eleições estão aí, o sócio precisa saber, é compromisso meu, inclusive não serei candidato esse ano, acho que eu não serei, ainda não tomei certeza, mas praticamente não serei, então tenho total liberdade de divulgar esse tipo de ação no site do Amendoim e vou divulgar. Então, passado esse momento da política, né, a gente agora pode falar um pouco mais de futebol, mas um assunto que veio à tona hoje à tarde, ontem já foi mencionado na reunião do Conselho e hoje à tarde foi um assunto que a W Torre obtém vitória tripla contra o Palmeiras em discussão do estádio. Tá? Então, foi publicado na SPN, na Gazeta Press, e o pessoal está comentando aqui em relação aos valores das cadeiras, a comercialização. Então há um imbróglio entre a questão do texto do contrato entre a W Torre e o Palmeiras, que foi da gestão do Tirone, a assinatura, que é uma revisão do que foi aprovado anteriormente. Só que nessa revisão tem algumas coisas que ficaram meio dúbias. Então você tem lá um item que fala cadeiras especiais. Cadeiras especiais. Que a W Torre teria direito a 10 mil cadeiras especiais. Só que o estádio inteiro é de cadeira especial. E aí? Qual a interpretação que vai ser dada a isso? Então, são situações que estão na arbitragem. E aí hoje foi essa coisa que pareceu um rastilho de pólvora. Quem não está pagando estádio, ninguém se preocupa. Agora o nosso, que é particular, que é um problema meu com a W Torre, fica todo mundo querendo colocar o dedo na ferida. Vai lá ver se o cara está pagando o financiamento do BNDES, vai ver se a conta está sendo paga, a manutenção do Lava Jato, se os caras estão fazendo a manutenção lá, porque pela operação parou tudo. E aí, a empresa que faz manutenção lá, como é que tá? Vai cair aquele negócio lá. Então, é uma situação, vamos cuidar do dinheiro público, o dinheiro privado deixa que a gente se vira aqui. É uma coisa nossa, de palmeirense, a gente vai se virar com isso. É uma briga, o estádio teve essa repercussão toda, então causou muito ciúme em todos os outros clubes. E o que pode gerar isso, Tássio? Tipo, teve essa primeira decisão, acho que provavelmente o Palmeiras deve recorrer aí, mas o que vai acarretar, não sei se você já tem essa informação, essa vitória da W Torre na arbitragem, primeiro na primeira instância, o que pode acontecer? Eu sinceramente não vejo tamanha importância nessa repercussão. Então, sócio torcedor. É assim, financeiramente tem alguns impactos, tá? Porque assim, de R$80 a cadeira cairia para 60, uma coisa de R$20. Ah, mas R$20 no total é um valor considerável. Ok, mas você não perdeu tudo. Pode até gerar um público maior de repente. Sabe, né? de repente você consiga trazer mais gente, né? Que nem quarta-feira já temos 20 mil ingressos, mas poderíamos ter os 30 mil. Que agora, se vocês não perceberam, a TV antecipou um pouquinho o horário das partidas para 15 para as 10. Antes era 10 horas. Esses 15 minutos fazem uma diferença para a pessoa poder chegar na condução e depois pegar a segunda condução. O problema não é a primeira, é a segunda, porque quem mora longe pega o metrô para depois pegar um ônibus perto de casa. Então essa é a questão. Aí a questão das catracas, que daí tem catraca que é da W Torre, catraca que é do Palmeiras. Nesse quesito, eu não sei se a desconfiança passa na catraca da W Torre, a gente perde o controle. Passa na catraca do Palmeiras, a W Torre não tem controle. Eu fiz a pergunta mais por conta do sócio torcedor. Como que vai ficar o Avante, essas cadeiras aí sendo comercialização ficando com a W Torre? Então, continua o mesmo processo, a W Torre interfere agora nos pacotes promocionais sugeridos pelo Palmeiras e pelo programa. Como é que você tem? Fica essa situação? Por enquanto não tive essa visão, esse estudo dessa decisão que pode ser divulgada nos próximos dias, né?
mas eu acredito que no programa de sócio-torcedor, por enquanto, não haja nenhum tipo de impacto. Pode ser até que haja um impacto positivo, dependendo dessa questão do valor, mas é uma situação que eu acho que o palmeirense tem que se manter atualizado, tem que se manter atento, assistir o Família Palestra, ler a mídia palestrina, veja tudo para se manter informado, porque tem muito diz que me diz e muito precursor da desgraça que está vindo lá, o apocalipse. Calma, gente, é uma coisa assim, vai ser decidido, vai ser resolvido de uma forma ou de outra. O estádio, se não fosse a W Torre, seria uma outra construtora, mas ele ia sair de qualquer jeito. Foi aprovado, o pessoal falou, mas foi um contrato mal feito. Gente, de todas as arenas particulares do Brasil, o nosso foi o melhor contrato. E foi pioneiro. E outro ponto que eu coloquei aqui em alguns programas anteriores aí. O Palmeiras havia a necessidade de se fechar essa arena de qualquer forma. Porque pessoas dentro do próprio clube não queriam. Então, ou saía a arena naquele momento, naquele time, ou não ia sair mais. Teve um momento, inclusive, que o próprio professor Beluso aí, ele não queria... Teve um momento que era de um dia para o outro, ou derruba as arquibancadas e sai a arena, ou não derruba e não sai. E o próprio presidente Beluso, naquela semana, estava... Não, calma, gente, vamos conversar. E aí teve uma ordem de uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, que falou, não, derruba logo isso daí. E foi derrubada a primeira parte do Palestra Itália e só por isso saiu a arena. Então, assim, muitas pessoas lutando contra a construção da arena, o que é um absurdo. E o contrato acabou saindo rapidamente, com alguns problemas normais, inclusive até, porque esse tipo de contrato, ele é inovador, ele é pioneiro. Quem hoje sabe fazer um contrato, talvez, de uma arena como a do Palmeiras? Então, assim, uma ou outra coisa ia faltar mesmo. E assim, e conversando agora, opinião mesmo, e pessoas da W Torre que eu conversei, eles tinham certeza que ganhariam essa arbitragem. Mas era certeza. Quando foi para a arbitragem, inclusive, eu conversei com uma pessoa importante lá dentro da W Torre, falei diretamente com ela, falou, essa vitória é da W Torre. Eu falei, não, e eu fiquei, será mesmo? E essa pessoa, inclusive, falou para mim, inclusive a pessoa que está questionando o contrato, ela está na atual gestão e foi ela responsável por redigir. Que inclusive tem um nome aí, o sobrenome dessa pessoa é do estádio estádio dos Bambi lá. Então, quer dizer, como é que pode isso? Então, a pessoa tinha certeza dessa vitória e eu fico até chateada porque eu sou Palmeiras, eu não sou W Torre, a minha camisa aqui não está escrito W Torre, está escrito Palmeiras, então eu defendo o que é melhor para o Palmeiras. O que me preocupa agora é que nós criamos um inimigo. Nós ficamos 2 anos aí de parceria brigando com o inimigo e agora o inimigo venceu. E como vai ficar isso daqui pra frente? Isso parecendo separação, né? A mulher tirou até as calças do marido, isso aí, né? Essa é a preocupação. E os filhos, como é que ficam, né? É isso aí. Nós somos os filhos, 20 boa. milhões de filhos, que estamos aí Boa. no meio de uma... Eu só espero que essa decisão, e aí eu vou falar como palmeirense, que se tiver alguma coisa contra o Palmeiras, nós torcedores do Palmeiras vamos se unir. E se tiver que fazer boicote, nós vamos fazer. E eu vou propor aqui, não sei a opinião do Tasso, mas se tiver alguma coisa que a empresa W Torre, que a construtora faça contra o Palmeiras, nós como torcedores temos obrigação de estar ao lado do Palmeiras. E aí, as cadeiras 100%, eu não sei se é isso, hein, gente, eu estou chutando aqui. Mas vamos supor que, próximo jogo, olha, 100% da renda vai ser para dar, vai ser. Então, o torcedor do Palmeiras assista no sofá, fique no seu pay-per-view e nós vamos acompanhar e vamos brigar sempre pelo bem do Palmeiras, porque não pode ter nada maior do que a entidade acima de tudo. E nós como torcedores, nós temos uma força que esse pessoal não imagina. Então, a gente vai mexer no lugar que mais vai doer deles, é o bolso. É isso aí. Tá? Então o palmeirense, se precisar, se for uma decisão contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, nós vamos fazer isso mesmo. Palmeiras pode cair de divisão, ser banido de campeonato, mas aí a gente vai honrar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, tomem cuidado do que vocês vão fazer com a Sociedade Esportiva Palmeiras, viu, W Torre? Porque aqui a gente tem hombridade, a gente gosta dessa entidade chamada Sociedade Esportiva Palmeiras. Então tomem cuidado com o que vocês vão fazer com um nome que tem 20 milhões de seguidores,
20 milhões de torcedores apaixonados, espalhados pelo mundo, mais de 100 anos de história, e vocês não vão conseguir macular essa história. Então a gente está aí trabalhando, está batalhando, a gente sabe que tem coisas acontecendo, podiam não ser desse jeito, podia não ser uma briga desse jeito. Então, cada um tem a sua intenção, a sua ideia. É a mesma coisa, você tem um síndico no seu prédio, você tem o prefeito. É muito fácil você chegar depois que foi feita uma obra, depois que foi feita alguma coisa, poderia ter feito desse jeito. Tá, mas na hora de dar ideia, por que você não foi lá dar ideia? Pelo contrário, ele estava indo contra a ideia. Ele estava lá cornetando, enchendo o saco para não ter um estádio. E depois ele quer meter o pau. E hoje ele está usufruindo. Hoje ele está lá exigindo cadeira, exigindo ingresso e penalizando o responsável pela construção da arena. Vocês são vexatórios. O que o Palmeiras está fazendo é vergonhoso. O que a torcida vai fazer agora, se Deus quiser vai fazer, se tiver alguma medida contra o Palmeiras, os conselheiros deviam ter feito com o Beluso. Um vexame, viu, gente? Olha, eu estou inconformado aqui. Bom, vamos ver alguns tweets aqui, alguns WhatsApp. Tá aqui, Luiz de Americana. O Tarso, não dá para você e o Paulinho serem presidente, não sei o que precisa, mas não tem jeito de vocês assumirem o poder no Palmeiras. O Luiz de Americana. Ô Luiz, eu adoraria, hoje eu já tenho condições de ser candidato, mas eu não posso parar de trabalhar, gente. Eu me dedicaria 48 horas por dia para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o presidente do Palmeiras não tem salário. Então ele tem que ser empresário, tem que estar com a vida ganha para poder ser presidente do Palmeiras. Porque infelizmente no Brasil os times não são SA em que você ganharia um salário como presidente e poderia se dedicar o dia inteiro. Agora, você tem um empresário, o presidente hoje ele é milionário. Ele tem helicóptero, ele tem jato, ele pode se dar esse luxo. Ele está perdendo dinheiro? Diz que está. Porque ele poderia estar aplicando dinheiro nas suas empresas, é uma paixão, ele se dedicou esses 4 anos, ok, é um direito que ele teve, lhe foi dado pelo voto, é incontestável isso, e ele tem condições de fazer isso. Agora eu como assalariado, você, a gente não tem como fazer isso. Tá? E o Paulinho hoje não tem ainda condições, ele está no primeiro mandato de conselho, ele tem que ter mais um mandato de conselho para poder sair como candidato, tá? Quem tá mandando um abraço pra gente aqui no Twitter é o Romão, grande abraço pro Romão. Ô, Romão, que é isso? Sérgio Orciolo, Sérgio. Miguel Ponce de Santos, o Alfredo Proto, o José Luiz Lúcio de Mogi Guaçu, a galera toda palmeirense aí do República também que acompanha aí, o Gilberto também, tá todo mundo acompanhando Família Palestra. O Ricardo Pires está falando assim, é simples, o Palmeiras paga a W Torre o valor das cadeiras que ela tem direito no dia do jogo e revende para o torcedor avante. É fato. Já que ela quer isso daí, a gente paga isso daí. Eu tenho informação que o negócio da arena talvez não seja, inclusive a informação que eu tenho é que se a W Torre não tivesse vencido a arbitragem, ela iria colocar o estádio à venda mesmo, porque não ia ter como se sustentar em relação a esse tipo de situação. E eu não sei se ainda terá, mesmo vencendo. Então acho que ainda existe uma... Não estou dizendo agora, tá, gente? Mas para o futuro, acho que a tendência é que de repente o Palmeiras ou alguma parceira compre o estádio aí para poder dar continuidade. Eu acho que vai acabar caminhando para isso, tá? Eu acho que não agora, mas 2, 3 anos, eu acho que vai acabar acontecendo Pode ter isso. alguma coisa, né? Eu acredito que sim. O Diego Andreassa, me fale uma coisa, se for no ferro e fogo, e os erros do Mumu, principalmente no problema do IPTU do clube, como fica? Então. Aí é força política. Infelizmente, o Beluso foi mais uma vítima dessa incompetência de alguns conselheiros do Palmeiras. Infelizmente foi. A parte política foi triste, viu? O Beluso, como não participa, ele nunca foi um cara muito próximo do clube, quase não frequentava o clube, acabou sendo penalizado, e os outros que tiveram ao lado dele, um vexame. Tem cara ali que devia pegar prisão perpétua ali, e acabou sendo beneficiado por essa vergonha de não ter lido as 70 páginas, e os dorminhocos lá que preferiram só ir lá para assinar e ir embora, como o Tasso colocou. Mas tem eleição aí, nós vamos estar pontuando quem votou, quem não votou, para todos vocês. Ricardo Pires, Tarso, é verdade que os Bambis quiseram uma parte do Palmeiras na época da guerra? E que a parte que eles queriam eram as 3 primeiras letras?
Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que seja isso mesmo. Então... Vamos falar um pouquinho de futebol, tá? Vamos lá. Tem perguntas aqui. Amanhã tem Palmeiras e Fluminense, né? No Allianz Parque, 21h45. Isso. O que você acha da imprensa está divulgando Allan Kardec? Allan Kardec. Aí eu acho que isso não existe. Balão de ensaio, balão de coisa ensaio. colocada pelo empresário. Não caiam nessa. Isso daí é coisa para tentar valorizar o passe do cara, para tentar vender ele para algum outro lugar. 500 pau o salário do cara. Vale? Não vale. Então, eu acho que não vem, eu acho que como você vê, é invenção da imprensa, da mídia e dos empresários, acho que mais dos empresários mesmo. E o Palmeiras não vai contratar ninguém, infelizmente, viu gente? Que eu estava pedindo aqui meia, já não estou pedindo mais nada. Eu só estou rezando para que ninguém se machuque lá, que o Palmeiras não fique desfalcado ainda mais. Faltam grandes jogadores, o Palmeiras vai assim mesmo, vai improvisado, poderia ir muito melhor. Eu acho que com a capacidade de gerar investimento que nós temos, com uma arena dessa, o Palmeiras ficar nessa mediocridade, tudo bem, vamos seguir assim. Se conseguir chegar aí numa posição melhor, eu não sei, vamos acompanhar. Não tem ninguém, o Campeonato Brasileiro não tem ninguém, os adversários são fracos, acho que um ou outro vai brigar pelo título. Eu acho que o Grêmio é um candidato ao título, pelo menos pelo que está jogando nesse início de campeonato. O Atlético Mineiro pelo elenco, o Fluminense também tem alguns bons jogadores. Eu acho que vai ficar nesses três aí. Acho que os Gambás também tem um time bem certinho, e o Palmeiras vai brigar junto, mas acho que poderia largar muito na frente, pela qualidade do elenco, pela capacidade de gerar grana. Eu acho que o Palmeiras poderia ter arrancado melhor, mas acho que nós vamos estar aí. E palpite para amanhã, Tarso, o que você acha? Palmeiras e Fluminense? Palmeiras e Fluminense, eu vou palpitar o Palmeiras 2-1. 2-1. 2-1. E tem que falar do Cartola, né? Boa, Cartola. Vai. Eu acho que o Palmeiras vence amanhã por 1-0. Vamos ver, eu vou tomar mais. Eu acho que vence por tomar 1-0 ali, mas é um jogo perigoso e vai jogar lá. O Palmeiras vai ter uma provocação do Dudu agora à tarde, né? Dizendo que o time B do Palmeiras chegaria pelo menos na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Dudu precisa jogar mais. Antes de falar, precisa jogar mais. E como o sábado entrou, não fez praticamente nada. Então esse tipo de declaração não leva a nada. Eu acho que o Palmeiras precisa jogar mais bola aí, trabalhar mais e falar menos, tá? Eu acho que na nossa liga, o ADM Verde, que nos fala, É. na semana passada estava em 10º. Agora com os pontos, né, que foram colocados, caiu para 73, 73º. E ao contrário, hein, gente? Eu falei aqui no programa passado, eu estava em 96, vocês lembram aqui? 96, aí eu parei de escalar Tietê, Alexandre. Vou dar uma dica para vocês, hein? Escala Tietê, Alexandre, vai num jogador melhorzinho aí. E aí eu saí de 96 e estou no G4, hein, gente? Tá no G4. Quarto colocado aqui. Primeiro colocado, Forza Verdão, Vitor Alves, 139 pontos. Javali Futebol Cachaça, Douglas Rodrigues, 137,15. Forza Verde, Carlos Lopes, 120,25. Turma do Amendoim Futebol Clube, Rogério Lugol, Boa. Pro, 115,28. Palmeirense Carioca, Gustavo Nascimento, 114 pontos. Verdão, vou falar até o 10º, tá? Verdão Forever, LF Bernardi, 112. ACL 12 do Marcão com 111. O Barbuio, do Renan Barbuio, 110 pontos. O Master Boss, do Enzo Gouveia, meu filho. Que posição Tá aí? em nono, olha só. Putz, falta pra ele escalar essa rodada. O Rock Leal, olha só que legal, não sabia. Legal. Rock Leal em décimo lugar com 108,32. Aí vai, nós temos quase 200 integrantes na lista e a gente já está negociando aí, a gente vai fazer um ranking aqui de quem pontuou mais, quem foi. E podemos botar no site, hein? Vamos colocar no site, vamos divulgar sempre no programa, vai ter sorteio no programa. E no grupo, tem um grupo aí de Cartola da Turma do Milagre, eu estou em primeiro, hein? Assumi a ponta, mas lá são 35 apenas, eu estava em 19º e assumi a ponta agora no final de semana. É isso aí. Então escale o seu time amanhã até às 19 horas, acho que é. 19h30, 2 horas antes da primeira rodada. Escala o seu time aí e acompanha aqui com a gente o Cartola. Muito legal. E agora, dê sua boa noite, eu já vou procurar aqui para a gente fazer o sorteio. Queria uma boa noite a todos os palmeirenses aí, ao senhor Eric, que acompanha direto o nosso programa aí, que é um corneteiro também, principalmente da imprensa. E vamos ver, amanhã a expectativa. Será o Palmeiras da primeira rodada ou o Palmeiras
do jogo medíocre contra a Ponte Preta. Eu acho que dentro de casa nós temos obrigação de ganhar. Eu acho que vale colocar também que ao longo do ano, 8 jogos o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque por conta de shows. No mínimo. Não, e tem a Copa do Brasil, que pega quartas de final. Se o Palmeiras chegar na final, não joga. Se tiver a vantagem, não joga o segundo jogo no Allianz. Quer dizer, isso era uma coisa que estava em contrato, inclusive, que o Palmeiras iria jogar 95% dos jogos dentro de casa e não está acontecendo. Acho que cabe ao Palmeiras também revisar, não sei se isso está escrito lá ainda, para ver se a gente toma alguma atitude. Sem contar que quando a gente jogasse fora, era obrigação da W Torre compensar essa ida. E ela não está fazendo isso. É uma pena. Tem coisas dos dois lados, tem coisas para serem acertadas de ambos os lados. Então é um contrato que está bem... bem. E o ponto é o seguinte, o Palmeiras vai ter a obrigação de ganhar dentro de casa. E vão ter jogos ainda que dentro de casa não serão em nosso estádio, talvez aí no Pacaembu. Então, temos que jogar bem dentro e fora de casa. E essa desconfiança aí o Cuca tem que dar um jeito nesse time aí. Eu acho que precisaria de jogadores, não vai contratar. Então, se vira com o que tem aí. Põe aí o Moisés, Cleiton Xavier. Tenta armar um esquema para o Palmeiras se dar bem aí. É uma incógnita do Palmeiras do campeonato, mas espero que amanhã possa arrancar aí para uma campanha melhor aí. Um grande abraço a todos. Eu vou sorteio aqui da camisa. Todo mundo que compartilhou o nosso programa passado, tá? Concorreu aí ao sorteio da nossa camisa. Então o computador aqui escolheu Fábio Mazuquim. Ele é de Iperó. Iperó é ali na região de Sorocaba, região de Tatuí, ali de Porto Feliz, né? Tudo Boituva, tudo ali naquele miolo, né? Então você, Fábio Mazuquim, foi o sorteado da camisa da Arquibancada, nosso parceiro aqui. A gente também está aliando aí também com a Academia Store. Teremos logo novamente os sorteios aqui, né? A Rose Nunes está falando, sobre o Palmeiras jogar fora do Allianz, só acho que está na hora de jogarem aqui no Rio Grande do Sul. E ela falou, escalei o Márcio Araújo no Cartola, julguem-me. Meu Deus do céu. Eu sei que você vai escalar o Luan também, né? Mas põe o pão de queijo. Mas o Márcio Araújo está jogando ainda? O pão de queijo já está disponível para o técnico. Ele é o técnico aí do Atlético Mineiro. Então o pão de queijo já está disponível. Para quem adorava o pão de queijo, ele está aí no Cartola também. E ela falou que na Rádio Bradesco disseram que o Paulo Nobre havia liberado o Alexandre Matos para negociar com o Kardec. E eu, sinceramente, Rose, acho que... não acredito. Né, você mesma colocou, não sou favorável à vinda dele, estamos bem de atacante. Acho que assim, a gente tem muito atacante. Sim, não é a posição e ele vai vir, se ele fosse um puta do atacante... E o Paulo Nobre, a gente conhece um pouco o Paulo Nobre, ele é todo dodóizinho, todo mimadinho. Ele jamais aceitaria dar o braço a torcer e trazer um cara de volta que ele se fosse pra o rejeitou. Se fosse para trazer, ele tinha que trazer o Barcos. Ele não traria. Entre o Kardec e o Barcos, traz o Barcos. Ele não traria, eu acho que é invenção isso daí. E se trouxer, traz um meia, que pode precisar de um meia de criação e não um centroavante. Isso é coisa de empresário, gente. Não caiam nisso. Com certeza. Você já deu sua boa noite? Já dei. Então o Fábio Mazuquim foi sorteado. Gente, a gente agradece a participação de vocês. A gente está aqui cada dia mais, né, contente com a participação. Semana que vem a gente tem convidado, tem o Marcos Klein aqui com a gente. Esperamos com mais boas notícias em relação à Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Lugol, vamos lá, vamos tirar. Vamos lá, o Face aqui, vai. Vai pro Instagram depois. Vai pro Instagram, boa. Então a gente tá no Instagram, tá no Face, em todas as mídias sociais. Sigam o nosso trabalho, ajudem na divulgação. Semana que vem o Marcos Klein, na outra semana o Sérgio Goleiro. E a gente vai procurando sempre trazer. Hoje era para vir alguns colecionadores de camisas do Palmeiras. Eu acho que assim, vocês têm que ver como esse pessoal é xarope, gente. Eles pagam um barão numa camisa, coisas 2, 3 pau numa camisa do Palmeiras. Porque eles... e dobram de um jeito, fazem não sei o que, não, essa daqui é isso, aquela foi jogada no jogo tal. Então é muito legal isso, é uma paixão. Tem gente que tem milhares de camisas, tem assim, alugar uma casa para poder guardar as camisas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então isso é uma paixão que tem muita gente que desconhece que exista. E aí você traz uma pessoa aqui. A gente já trouxe o Cachello uma vez, ele mostrou cada camisa, cada coisa, a gente falou, a gente não se responsabiliza pela sua saída ali na frente, porque ele tinha umas camisas raras, umas coisas maravilhosas que você fala, poxa,
olha só o tesouro que ele tem aqui, né? E a gente falou, ó, cuidado lá fora que é mais caro do que um notebook, do que um iPhone, então é muito legal, mas hoje foi impossível deles comparecerem e a gente vai marcar numa próxima oportunidade e trazer o pessoal aqui, vocês vão curtir bastante. Então, não percam semana que vem. Amanhã eu espero 2-1 para o Palmeiras, o Rogério 1-0, tá? Com todas as dificuldades, com toda a coisa, a torcida vai empurrar. Já foram 23 mil ingressos vendidos antecipadamente. Parabéns à torcida do Palmeiras, numa quarta-feira. O bom é que é véspera de feriado, então não perca não perca tempo, busque e compre seu ingresso para poder ir, porque na quinta-feira você vai dormir um pouquinho mais tarde, até um pouquinho mais tarde. Semana que vem a gente está de volta. Agradecemos a audiência, a paciência de vocês e semana que vem a gente volta. Um grande abraço, até semana que vem.